A resolução do Banif deixou muitos clientes sem as poupanças de uma vida de trabalho. O desespero em recuperar tornou-se numa autêntica missão para estes lesados. Na reportagem especial de hoje, damos-lhe a conhecer histórias de quem perdeu autênticas fortunas e de quem viu de perto certas ações praticadas pela administração que levaram à queda do Banif. Em 2014, o papel comercial do BES deixou muitos portugueses sem chão, poupanças deitadas por terra e uma desconfiança total na banca. O suor de uma vida de trabalho transformou-se numa autêntica luta para recuperar apenas e só o que lhes pertencia. Impossível de acontecer, impensável repetir. Mas enquanto o Banco Espírito Santo foi nacionalizado e partido em dois, outro banco foi vendido. No entanto, para os clientes, o desfecho foi praticamente o mesmo. Eu já não tenho futuro. O futuro foi perdido, não é? O futuro do Banif não existe. O futuro do Banif acabou com uma resolução. Era o chamado Banco da Terra. Começou por ser o BCA e mais tarde, já com alguma notoriedade, ganhou um novo nome, Banco Internacional do Funchal. Liderado pelo comendador Horácio Roque, o Banif dava provas de confiança, liderança e os clientes eram leais para com o banco que guardava as poupanças de uma vida. Mas a morte da figura principal do banco provocou guerras familiares e acabou mesmo por colocar um ponto final no Banif. Após a morte do comendador, é quando o banco começa a decair. Não só se entra em crise conhecida, como a própria guerra familiar entre as filhas do comendador e a mãe, a ex-mulher do comendador, portanto, Fátima Roque, vieram criar uma péssima imagem sobre o banco, uma descredibilidade sobre o banco, e houve algumas pessoas que começaram a desconfiar do banco, e o banco vive da confiança. José, nome fictício, era funcionário do Banif até ter sido convidado a sair. Saí e não me fez bem, afetou-me psicologicamente. Foram muitos anos de trabalho naquele banco, muitas horas dadas àquele banco. Posso dizer que vesti a camisola daquele banco, vi o banco crescer e, portanto, afetou-me psicologicamente. Mas afinal, o que correu mal? Como pôde um banco, outrora financeiramente estável, ter perdido o rumo? Para Nuno Vieira, advogado da Associação dos Lesados do Banif, a ganância tornou-se um alvo demasiado fácil para a nova administração. A banca olhou para o dinheiro das pessoas, não olhou para as pessoas. A banca olhou para a rentabilidade das pessoas, não olhou para o suor, para o trabalho com que as pessoas conseguiram essas poupanças e, portanto, a ganância da banca e esta tentativa de engordar os cofres à custa do dinheiro das pessoas foi o grande problema. O processo era simples. Os gestores de conta apresentavam aplicações que prometiam juros atrativos que, com um grande valor investido, resultariam em altas recompensas. Até aqui tudo bem, os clientes confiavam na proposta e assinavam com a intuição que nada poderia correr mal, mas não foi isso que acabou por acontecer. Eu dirigi-me à agência de 5 de outubro com documentação exatamente para saber qual era a minha vida. E depois, claro, o gerente teve a amabilidade de me dizer: olha, isto não tem direito a nada, isto que está aqui foi tudo para água abaixo. António, nome fictício, começou a trabalhar com apenas 10 anos. Trabalhou até não poder mais, com o objetivo de dar à família aquilo que nunca teve. Passou por dificuldades ao longo da vida e esperava chegar à reforma sem dores de cabeça, mas à custa do Banif. António ficou sem nada. Eu fui confirmar essa situação no Banif sede, não é? E então aí sim, senti-me extremamente mal, tive um princípio do AVC, tive que ser transportado ao hospital e depois tive que ser tratado porque eu fui operado a operação. Estou numa situação de facto lamentável. Com uma filha em condições precárias, António vê-se de mãos atadas. Emocionado, não houve nem haverá palavras que consigam caracterizar a sensação de impotência deste pai. Estava exatamente a contar com esse meu dinheiro exatamente para salvar da situação em que ela estava, porque ela hoje vive numa situação miserável, com um M grande, não é?
eu tive que lhe dizer, minha filha, eu não tenho hipótese de salvar. A sacanice que me foi feita foi de tal maneira que eu não tenho qualquer hipótese. A única coisa que eu posso fazer é ir-te ajudando dentro das minhas possibilidades. E a minha filha foi uma mulher digna que acabou por me dizer o seguinte: o meu pai não quer que o gajo me deu dinheiro, mas tu aí venha a fazer falta, depois ficámos os dois na miséria. É isto a vida que esta gente me provocou, meu Deus. É isto. Como é que é possível? Como é que é possível uma desgraça desta? Foram mais de 200 mil euros perdidos. Sou filho de gente muito pobre e vim exatamente de uma família muito pobre. A fome e a miséria que passei quando era pequenino, jurei a mim mesmo que iria dar aos meus filhos e queria dar exatamente aos meus filhos aquilo que eu não tive. São muitos os lesados que viram a sua vida virada ao contrário de um momento para o outro. Carlos Presunça pode ter um percurso diferente de António, mas o sentimento, a dor e a angústia é a mesma de alguém que foi enganado. Olhe, até agora estou emocionado. Foi duro. Foi duro porque de um momento para o outro tínhamos uma vida confortável, eu tinha uma vida relativamente confortável e de um momento para o outro fiquei sem nada. Reformei-me cedo, não tenho outra fonte de rendimento que era aquela. Neste momento não estou ainda a viver à custa de pessoas amigas, mas se isto não se resolver, por lá caminha. Como é que se gera tudo este momento? Não sei. É com muita dificuldade. É todos os dias a deitar-me a pensar no assunto e a levantar-me a pensar no assunto. Eu fui avô agora pela primeira vez há 5 meses. Eu tinha preparado um futurozinho, já tinha guardado uma certa parte daquele investimento que nós estávamos a fazer com os juros daquilo para o futuro dele, até isso foi embora. Carlos apenas quer recuperar o que lhe pertence. Eu não quero mais nada do que aquilo que é meu e espero receber tudo o que eu lá pus. Eu já nem quero saber de juros. Numa primeira fase, não me interessa os juros, eu quero o meu dinheiro. Pronto, é só isso. Não foi roubado, não foi nada, é meu. Além destes problemas, o Banif mergulhou num lado ainda mais negro. Antes de ser convidado a sair, José assistiu à fase decadente do banco e descobriu que algo muito estranho se passava no seio da administração. Quando entra a administração anterior, era do Dr. Jorge Tomé. Essa administração ainda foi pior do que a primeira. Tem-se conhecimento que eu não vi, mas pessoas com quem falei viram, saíram da garagem do edifício da José Malhoa, caixas de cartão de papel de fotocópias cheias de notas de 200 euros e 500 euros para dentro dos carros dos administradores que estavam a sair dos seus postos. Tanto como é que esse dinheiro saiu, não sei. Créditos dados sem análise de risco, algum. Outros tinham análise de risco e os pareceres dos analistas eram negativos e, no entanto, elas eram aprovadas. As propostas nem eram feitas na aplicação de crédito do banco, eram feitas em documentos de informação, que se chamava mesmo informação. Sabe-se que algumas delas eram para empresas que pertenciam a alguns dos administradores, outras eram para amigos desses administradores. Se o crédito não fosse renovado, o Banif iria ser visto como um banco pequeno. O Banco de Portugal seria obrigado a intervir e os outros teriam de agir. Mas houve uma forma de evitar que isto acontecesse. Programas são feitos, são criados fecheiros. Ora bem, informaticamente é possível, através de comandos informáticos, da própria plataforma informática, aceder diretamente ao fecheiro e dentro do fecheiro escolher o registro. Ao eu entrar dentro do registro, eu tenho todos esses dados dessa operação. A partir daí é só onde está A, põe-se B. Se alguma vez isto foi apanhado, esta manipulação de dados, eu não sei. Mas que ela era recorrente, era. Nomeadamente no final de cada ano. 6 meses passaram desde a noite do dia 20 de dezembro, dia em que o Banco de Portugal e o Governo anunciaram a resolução do Banif. 6 meses marcados pelos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à situação do banco. Até agora não foi encontrada uma solução e os lesados continuam sem reaver o dinheiro, mas a esperança ainda não está perdida. Eu tenho muita esperança.
Eu tenho esperança que vai haver uma solução para isto e que o Santander está a trabalhar para esta solução. E nós, Alboa, estamos a trabalhar muito para esta solução. Se nós não protegermos estes portugueses, então Portugal poderá ter no futuro um país sem cidadãos. Já dizia Fernando Pessoa na mensagem que nós tínhamos perdido o escol. Se nós voltarmos a perder o escol, que são estas pessoas, então perdemos Portugal. Eu acho que, apesar destas palavras poderem parecer poéticas, normalmente a poesia diz a verdade que as pessoas gostam de ouvir, mas que não gostam de praticar. E eu lanço este desafio, que se pratique esta verdade. As pessoas lesadas do Banco Internacional do Funchal são os bons portugueses que o Estado tem que proteger. Se não o fizer, está a cometer um pecado capital. As poupanças de uma vida transformaram-se em nada. Anos de trabalho, anos de sacrifício desapareceram sem deixar um porquê, sem explicar este desfecho tão vazio. Mesmo assim, os lesados prometem não virar as costas, porque apesar de tanto valor investido, o dinheiro acabou por não ser a maior perda para estas pessoas.